sou auditor federal de carreira, né, do Tribunal de Contas da União, e aposentado, evidente, me aposentei e passei a ser consultor do Sistema S. Fui convidado pelo Sistema S para prestar trabalho de consultoria. E aí, nesse trabalho de consultoria, dando cursos para trainees e exercendo o trabalho efetivo de consultoria, eu percebi a necessidade de o gestor do Sistema S ele ter uma espécie de bíblia do lado dele, um manual que o orientasse na prática dos atos de gestão do dia a dia. O manual, portanto, ele surgiu da percepção dessa necessidade. E aí me debrucei durante 1 ano e meio, mais ou menos, e produzimos então esse manual, né, que foi publicado pela editora SESI, lá de São Paulo, e foi lançado lá na Fiesp, inclusive com a presença do presidente do Tribunal de Contas da União, que na ocasião era o ministro Benjamin Zinler, né, e com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde estava ali no evento o doutor Paulo Scaff, né, presidente da Fiesp. E esse livro, então, ele foi espalhado para o Brasil todo, né? Hoje está esgotado aí praticamente nas livrarias, mas a origem da necessidade do manual foi essa aí, né? E tem sido assim muito importante esse manual. A gente sempre está fazendo palestras, participando de seminários, e o manual ele é muito solicitado. Essa ideia ela é muito importante, especialmente no momento em que o país vive, né, atravessa aí, onde se percebe que a aplicação, né, de recursos públicos, a boa aplicação dos recursos, é um fator importantíssimo para as entidades do Sistema S. Sabemos que o Sistema S ele foi criado lá na década de 40, lá no Estado Novo, na época do governo Getúlio Vargas. O país tinha imensas necessidades nesses setores econômicos, né, da indústria, comércio, transporte, enfim. E hoje nós temos aí esse Sistema S bem estruturado, né, através das entidades patronais, né, de trabalhadores, e com uma responsabilidade imensa de aplicação de recursos que são recursos da sociedade. Então, na estrutura do Sistema S, o que ocorre? Existem os conselhos deliberativos, né, conselhos regionais, no caso de SESI e SENAI, o conselho deliberativo, por exemplo, no caso do SEBRAE, né, o conselho fiscal. Os conselhos têm um papel importantíssimo, né, em termos de responsabilidade na aplicação dos recursos do sistema. É evidente que os conselhos eles têm suas atribuições declinadas nos regulamentos e nos regimentos, mas de um modo geral, nós entendemos e sabemos que os conselhos, embora não pratiquem atos de gestão, isso aí é próprio do corpo diretivo, mas os conselhos têm suas atribuições atreladas, né, à gestão patrimonial, à gestão financeira. Portanto, há uma grande responsabilidade dos conselheiros na aplicação dos recursos dessas entidades. E é muito importante que os conselheiros eles tenham consciência desse papel e da responsabilidade e da possibilidade de responsabilização pelos órgãos de controle, em que pese não sejam ordenadores de despesa. Essa ideia é uma ideia brilhante, é uma ideia muito feliz, especialmente nesse momento que a sociedade atravessa, em que a sociedade deseja e quer que os seus recursos sejam aplicados nas finalidades para que foram destinados. Então, os recursos aplicados por um SESI, por um SENAI, esses recursos a sociedade quer que eles sejam aplicados nos fins legais. Para que existe um SESI, para que existe um SENAI, para que existe um SEBRAE? Aí o papel dos conselheiros é fundamental como agentes desse processo. Quando nós tratamos do assunto de conselhos e conselheiros no manual do gestor do Sistema S, ali nós
tratamos de subitens, né, específicos que permeiam a questão do conflito de interesses, nepotismo, remuneração, as responsabilidades, nomeação. São vários subitens que estão relacionados ali. É evidente que, ao tratar desse assunto, e todos esses itens aí, eles estariam no conjunto, né, da tratativa desse assunto, a atuação dos conselhos dessas entidades, pautadas, né, principalmente nos princípios da República, né, os princípios republicanos, né, consubstanciados no texto constitucional, especialmente no artigo 37 da Constituição, que fala, né, nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência. O exercício da função de um conselheiro, nesses conselhos diversos aí, nas entidades do Sistema S, tem que se pautar nesses princípios constitucionais, né, independentemente da legislação infraconstitucional e aí os seus regulamentos e normas internas. Não pode, por exemplo, as entidades do Sistema S fazerem contratações de empresas cujo proprietário, cujo dono é um conselheiro. Isso gera conflito de interesses, né? Isso afronta, né, esses princípios constitucionais aos quais toda a sociedade, né, deve obedecer, né, e aplicar. Então, a prática do nepotismo, né, por exemplo, né, antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal definir, né, a ilicitude dessa prática no âmbito da administração pública como um todo, e abrange aí as entidades do Sistema S, o próprio TCU já sinalizava sobre a ilicitude dessas práticas, né? Não pode o parente, né, conforme definido pela súmula vinculante 13 do Supremo, parentes de diretores, de conselheiros, exercerem funções comissionadas, os cargos de confiança, chamados cargos de confiança, nessas entidades, onde eles mesmos são conselheiros. Inclusive, o próprio TCU avança nessa questão, inibindo a prática, por exemplo, do que nós chamamos de nepotismo cruzado, onde muitas vezes não há o grau de parentesco na assunção de uma função de confiança, mas há o nepotismo cruzado, quer dizer, o parente de um conselheiro assume na entidade do outro e vice-versa. Então, essa prática é uma prática ilícita, combatida severamente, né, pelos órgãos de controle, especialmente pelo Tribunal de Contas da União, onde há diversos acórdãos fazendo determinações a determinadas entidades do sistema que, infelizmente, né, praticaram essas ilicitudes. Então, isso chama a responsabilidade do conselheiro, para estar atento a essa questão, porque no momento em que o país vive, né, a sociedade exige, né, um comportamento ético, né, de todos aqueles que exercem essa nobre função nos conselhos deliberativos, conselhos fiscais, conselhos de administração, enfim. Cada conselheiro tem sua parcela de responsabilidade nessas questões. A remuneração, por exemplo, no âmbito do Sistema S não há aquele limite do teto constitucional que é estabelecido para a administração pública. No entanto, examinamos a jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre essa questão. O tribunal estabelece os parâmetros, né, para o comportamento moral e ético, né, no âmbito das entidades do Sistema S. Quer dizer, quais são os parâmetros? Os preços de mercado. O diretor de uma escola de Senai, por exemplo, qual é a remuneração dele? Quanto é que ganha um diretor de escola aí na área privada? Então tem que ir ao mercado para verificar, né, os parâmetros, né? Então a questão do princípio da razoabilidade, né, que tem que ser observado em todos os momentos, especialmente pelos conselhos e os conselheiros que os compõem à frente dessas entidades do Sistema S.
Essa é uma questão, a questão da rotatividade, né, dos conselheiros. O tribunal tem se pronunciado, o Tribunal de Contas da União tem se pronunciado em alguns momentos, fazendo determinações ou recomendações com relação a isso. Por quê? A regra é estabelecida nos regulamentos e nos regimentos das entidades. A composição dos conselhos, né, a necessidade temporal do rodízio. Então, basta que a entidade como o SESI, como o SENAI, cumpra o que está no seu regulamento, no seu regimento, né, aquelas regras. Quando o tribunal atua nos processos específicos, né, fazendo determinações e recomendações, o faz porque há certamente uma prática, um procedimento que está em desacordo com o próprio regulamento da entidade, né, com o próprio regimento da entidade. Aí o tribunal chama a responsabilidade. O conselheiro ele tem que estar atento a todo momento, primeiro em conhecer as regras, conhecer suas atribuições, né, regimentais, regulamentares, e depois exigir que aquilo seja cumprido com rigor. Com rigor. Não é preciosismo, né? É uma obrigação ética de quem é conselheiro, né? E, portanto, todo conselheiro ele tem que conhecer especificamente suas atribuições naquele colegiado em que ele vai exercer essas atribuições tão importantes para a entidade do Sistema S. O Tribunal de Contas da União ele estabelece uma regra geral na sua jurisprudência em relação às entidades do Sistema S e especialmente com relação aos conselhos, né? Como regra geral, os conselheiros eles não podem ser responsabilizados por atos de gestão que foram praticados pelo corpo diretivo. No entanto, pelo fato de as atribuições dos conselhos, né, dos seus conselheiros, estarem atreladas à gestão patrimonial e à gestão financeira, requer um constante cuidado de cada conselheiro, um cuidado de vigilância. Não que vá ou queira se intrometer em atos de gestão, mas é uma obrigação estar vigilante, acompanhar, fiscalizar. Os regulamentos prevêem, por exemplo, o regulamento do SESI, regimento do SENAI, prevêem uma comissão de contas que é constituída de conselheiros. Quais são as atribuições dos conselheiros que constituem essa comissão de contas? Acompanhar a execução orçamentária durante todo o exercício financeiro. O conselheiro pode carecer de um auxílio para exercer essas atribuições. O regulamento, a norma permite a contratação de auditores independentes para auxiliarem nessa importante tarefa. Então, não é pelo fato de não praticar ato de gestão que exclui completamente a responsabilidade do conselheiro, não. Ele tem que estar atento. Por exemplo, no âmbito do SEBRAE, que tem o Conselho Deliberativo, tanto nacional e em cada estado, o Conselho Deliberativo Estadual, o Conselho Deliberativo, ele delibera. No entanto, o próprio estatuto prevê que o acompanhamento do Conselho em relação aos atos de gestão praticados pela diretoria executiva. Os diretores executivos, no âmbito do SEBRAE, por exemplo, eles executam os atos de gestão. E, porventura, o Conselho Deliberativo, os conselheiros não teriam nenhuma responsabilidade, já que eles não executam, só deliberam? Não. O próprio estatuto diz da responsabilidade deles no acompanhamento das ações. Então, se a diretoria executiva está praticando um ato de gestão ilegal, contrário à norma jurídica, o conselho pode ser responsabilizado por isso. Isso está na jurisprudência do tribunal. É evidente que o Tribunal de Contas da União ele tem muita cautela na hora de apreciar os casos, de julgar os fatos concretos, né, com acusações, denúncias de ilicitude. Ele tem um cuidado muito grande em não colocar o conselheiro no polo passivo desses processos,
em razão da prática de atos ilícitos. O tribunal tem um cuidado, um esmero muito grande, os ministros se esmeram nisso, de separar o joio do trigo. Então, o conselheiro ele tem que estar muito atento, primeiro de conhecer as suas responsabilidades, segundo de ter esse entendimento, essa consciência de que ele tem que acompanhar, sim, as ações da diretoria executiva, especialmente lá na entidade chamada SEBRAE, onde o próprio estatuto prevê essa responsabilidade do Conselho Deliberativo, seja nacional, seja estadual. Com relação à prestação de contas, não é? Esse é um princípio constitucional que está ali no artigo 70 da Constituição, que toda pessoa física, todas as pessoas jurídicas, todos aqueles que recebem, arrecadam, que gerenciam recursos públicos, têm que prestar contas à sociedade. Esse princípio está na Constituição para todas as instituições e entidades, seja da administração pública, federal, estadual, municipal, seja para as entidades do Sistema S. Todo o Sistema S. O Sistema S, por exemplo, ele tem receitas que são chamados recursos parafiscais, que são recursos da sociedade. Pela norma, pela lei, ele é responsável pela boa e regular aplicação desses recursos. E é evidente que cada entidade do Sistema S há de prestar contas à sociedade. Mas quando se fala em sociedade, o termo é muito genérico. Quem representa a sociedade? Aí nós temos um sistema de controle criado pela própria Constituição Federal, está ali dos artigos 70 ao 75, onde todos têm o dever de prestar contas. E aquele sistema, a própria Constituição cria um órgão técnico chamado Tribunal de Contas da União, que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Então, as entidades do Sistema S, por exemplo, elas prestam contas ao TCU. Não porque o TCU queira, porque é um mandamento constitucional. O TCU é um órgão que exerce função judicante. Ele julga as contas das entidades do Sistema S. Ora, essas contas, elas são prestadas ao TCU anualmente, com a responsabilidade dos conselheiros que integram os conselhos, exceto o Conselho Fiscal, em razão de suas atribuições específicas. Os demais, inclusive, o nome de cada conselheiro consta no rol de responsáveis nessas prestações de contas anual, inclusive com o CPF de cada um. Por que isso? Porque, embora o conselheiro, como eu já disse aqui, ele não responda, ele não pratique atos de gestão por não ser um ordenador de despesas, no entanto, as atribuições deles têm uma relação íntima com a gestão patrimonial, com a gestão financeira. Por essa razão, o nome deles, o nome figura ali no rol de responsáveis. E ao figurar no rol de responsáveis, o tribunal julga as contas dos responsáveis, regulares com ressalva, ou irregulares, quando há prática de ilícitos. E isso aí chama a atenção para cada conselheiro, e evidentemente que os conselheiros hão de ser instruídos, né, em cursos específicos sobre isso. Qual é a responsabilidade deles, por exemplo, numa prestação de contas anual de uma entidade do Sistema S? Porque, de repente, o conselheiro pode ver seu nome envolvido numa ilicitude, né, e o desprazer de ser multado pelo Tribunal de Contas da União. Porque quando o tribunal, examinando e julgando essas contas, verifica a prática de ilícitos com a participação indireta que seja de conselheiros, o tribunal, então, pode aplicar as multas previstas em lei. Existe a multa prevista no artigo 57 da Lei 8443, por exemplo, que ela é muito pesada. O tribunal julga até 100% do valor do débito decorrente de uma ilicitude. Ou pode aplicar, por exemplo,
a multa decorrente prevista lá no artigo 58 dessa lei, a Lei 8443, que é de 92. Essa multa é uma multa chamada multa pedagógica, né? É aquele puxãozinho de orelha. Eu, por exemplo, exercendo a função de conselheiro, eu não quero ver meu nome envolvido com isso. Então, o que devo fazer? Qual deve ser o meu comportamento? Vigilância, acompanhamento de tudo que está acontecendo. É evidente que os atos que são submetidos aos conselhos, eles são... É o momento de se verificar a legalidade e a legitimidade desses atos que serão examinados. Em relação a esses atos que são examinados diretamente pelo Conselho, a participação é direta. Um conselheiro pode ser responsabilizado por algo, uma resolução que ele aprovou lá no Conselho, por exemplo, e que tem implicação com despesas a serem executadas por essas entidades. Então, se eu sou um conselheiro, estou aprovando uma resolução lá no colegiado que implica na realização de gastos públicos daquela entidade, é evidente que eu vou querer saber ali todos os esclarecimentos com relação àquela despesa que vai ser executada. Então, observamos que a responsabilidade de um conselheiro é imensa, é imensa. Não é porque muitas vezes, quando um conselheiro é chamado a um processo para responder por alguma ilicitude que foi praticada lá na entidade, ele vem com a argumentação de, mas eu não sou gestor, eu não pratiquei ato de gestão. Mas, às vezes, aquilo que foi objeto da ilicitude passou lá pelo conselho. Houve uma deliberação e se você estava naquela reunião, você participou daquela deliberação. Daí a importância e daí a felicidade dessa ideia da entidade de instruir, de orientar os conselheiros sobre essas questões tão importantes, especialmente, como já disse no início, para esse momento em que o país vive, onde nós queremos que todos tenham postura ética, postura moral. O nosso país está vivendo crise de moral nos dias que nós atravessamos. Então a sociedade está de olho nas entidades do Sistema S também. Não somente da administração pública, mas de todas as entidades. Então vamos redobrar os nossos cuidados, né? Os conselheiros, os conselhos, né? De todas essas entidades do Sistema S. A questão orçamentária ela é muito importante, especialmente no que tange ao planejamento, né? O planejamento orçamentário. O planejamento orçamentário, ele sendo bem elaborado, sendo bem feito, aquilo que está sendo projetado, ou como realização de receita, ou como execução de despesa, se for bem planejado, o que vai acontecer vai ficar muito próximo da realidade. Então, o Conselho, ele precisa, no momento em que ele está aprovando os orçamentos dessas entidades, verificar a qualidade do planejamento dessa orçamentação. Verificar quais foram os indicadores, os parâmetros que foram utilizados para se fixar uma determinada receita. Porque quando se fala em orçamento, você tem aí dois institutos, ou duas variáveis, né, que se confrontam, né, que é a realização de receita e a execução de despesa. Se eu não tenho receita, eu não posso executar, isso é proibido por lei, não é? Eu não posso realizar uma licitação se eu não tenho dinheiro para gastar naquilo que vai ser o objeto da licitação. E o orçamento, então, é uma peça importantíssima de cada entidade, mas ela tem que traduzir a realidade das finanças públicas daquela entidade. E o Conselho pode exigir que o corpo diretivo o faça com muita propriedade e com muita responsabilidade. Esse seria, assim, um recado maior com relação a isso, até porque é uma atribuição do conselheiro, durante todo o exercício financeiro, acompanhar a execução desse orçamento. Periodicamente, o corpo diretivo tem que ser chamado a fazer apresentações perante os conselhos e dizer como está indo a execução orçamentária, tanto das receitas como das despesas, até para o conselho dar suas opiniões e tomar suas decisões com relação a gastos que vão ser realizados. Existem
despesas extemporâneas que surgem e a necessidade de executá-las, sim, mas tem receita para isso, né? A participação dos conselhos é muito importante, tanto no planejamento do orçamento, em exigir um planejamento bem feito, bem elaborado, como também no acompanhamento da execução desse orçamento ao longo do ano. O papel do controle interno nas entidades do Sistema S é muito importante. Tanto assim que o Tribunal de Contas da União, em diversas oportunidades, tem recomendado que cada entidade do Sistema S tenha na sua estrutura uma unidade de controle interno. É evidente que essa unidade de controle interno, ela tem que ter a sua independência necessária para agir, buscando, ao fim e ao cabo, o aperfeiçoamento da gestão. Para ter essa independência de atuação interna, essa auditoria interna ela tem que estar ligada diretamente à presidência da entidade, a quem ela deve apresentar periodicamente os resultados dos seus trabalhos de acompanhamento. O presidente da entidade, por sua vez, pode determinar, e isso aí é uma, vamos dizer assim, é uma coisa que eu tenho observado, prestando consultoria ao Sistema S ao longo desse tempo, que o controle interno dessas entidades raramente é convocado para prestar informações aos conselheiros, aos conselhos. Raramente. Ora, se a unidade de controle interno está ligada à presidência da entidade, o presidente da entidade é o presidente do conselho, seria de bom tom que trimestralmente, numa periodicidade razoável, o controle interno fosse convocado a fazer a apresentação dos resultados do seu trabalho para o conselho ser informado do que está acontecendo efetivamente, quais são as falhas que foram detectadas e possam até tomar decisões ali que contribuam efetivamente para o aperfeiçoamento da gestão como um todo. Isso seria extremamente salutar. Mas o que ocorre? Algumas entidades do Sistema S nem unidade de controle interno têm. E aí vem uma jurisprudência do tribunal e diz, olha, se você não tem unidade de controle interno, qualquer problema que houver nas falhas aí estruturais ou conjunturais internas, os pontos de estrangulamento que nós chamamos, quem vai ser responsabilizado é o conselho, é o presidente da entidade. É de bom tom atender essa recomendação do órgão de controle. É preciso que cada entidade tenha a sua auditoria interna, tenha ao menos um auditor interno que se reporte diretamente à presidência. Não seria bom que essa auditoria interna estivesse ligada ao corpo diretivo executivo. Ela tem que ter uma liberdade necessária em nome do princípio da transparência. Isso é salutar, a sociedade quer isso. Então, que tal se os conselheiros puderem exigir isso? Que as unidades de auditoria interna compareçam ao conselho com uma periodicidade que seja determinada pelo próprio conselho para dizer dos resultados do seu trabalho de acompanhamento e quais os pontos de estrangulamento, onde ele percebeu falhas, para que isso possa ser aperfeiçoado. Que papel importante tem o conselheiro no momento dessa exigência? Nós temos um acórdão do Tribunal de Contas da União, o acórdão 699, recente, ele é de 2014, com várias repercussões aí. E nesse acordo o tribunal fez determinações para todo o Sistema S. Nessas consultorias que eu presto ao sistema, eu tenho explicado sobre as determinações e recomendações do tribunal nesse acordo. E esse acordo ele resultou na apresentação de um plano de ação das entidades do Sistema S, um plano onde as entidades demonstram uma transparência com relação à utilização dos recursos que lhes são confiados.
Independente do acórdão do tribunal, esse princípio da transparência ele deve ser exigido pelos conselhos, né? A direção, a administração de cada entidade. Então, o site da entidade, o sítio, né? Ele tem que ter as informações fundamentais sobre a execução orçamentária, sobre as contratações, sobre as licitações que estão em curso, que empresas participaram daquele certame, quem ganhou o certame, com quem foi assinado o contrato. Puxa, isso é recurso da sociedade, não custa nada colocar essas informações no site da entidade, de modo que qualquer cidadão tenha acesso ao site e verifique essas informações. Às vezes até estudantes que estão fazendo aí suas teses e tal, querem examinar, por exemplo, o comportamento de receita e despesa de uma entidade, um SEBRAE, por exemplo, de determinado estado. É só entrar no site e ter ali todas as informações. Por que esconder isso? Não há necessidade. É a aplicação do princípio da transparência. Esse acórdão do TCU veio exatamente exigir isso. Eu penso até que nem havia necessidade de o tribunal exigir isso das entidades do Sistema S. Isso teria que ser uma ação espontânea, proativa de cada entidade. Eu recebo o recurso da sociedade, aplico corretamente, ninguém aqui se locupleta com valor nenhum, então vamos publicar tudo aí no sítio. Vamos tornar tudo transparente. Esse é o princípio está na Constituição. É só a gente aplicar a Constituição. E os conselheiros têm que exigir isso da administração. Chama o administrador, o diretor, diz como é que está a publicação dessas informações no sítio da nossa entidade. Faça uma apresentação, uma manhã inteira fazendo uma apresentação sobre isso. Isso denotaria, e também dá publicidade a isso. Não é só fazer, você tem que dizer que está fazendo, para que todos entendam. Porque o que a gente muito vê aí, como eu li ontem, vindo para cá, para o Estado, um advogado falando que os recursos de uma determinada entidade do Sistema S eram escondidos. Eu disse, como assim? O cidadão está falando isso baseado em quê? Será que a entidade lá não tem? Não sei, ou ele não conhece ou não acessou, ou é porque a entidade realmente não tem transparência, não publicou essas informações. Essas informações têm que estar acessíveis ao cidadão comum, não é só internamente não. Né? Eu sou consultor, eu entro nos sítios e vejo lá quem é que está procedendo com transparência ou não. E quando eu sou chamado a prestar consultoria naquela entidade, a primeira coisa que eu coloco, olha, tá falta de transparência aqui, vamos ser transparentes. Sem ser antipático, porque às vezes a gente pode se tornar antipático, está colocando. Aqui, como a gente está apresentando, eu estou falando claramente sobre essas coisas, essa necessidade. É muito importante isso, que os conselheiros tenham essa consciência de exigir da administração. O colegiado, o conselho, a sua função é de nível superior, não é de execução, é de deliberação, é superior. Então, exija de quem está executando a transparência necessária, para que você não seja mais adiante responsabilizado por uma coisa que você tanto desejou, mas que realmente não obrigou, não colocou isso em discussão. Né? Então, sobre a transparência seria isso a dizer, sem tirar o mérito, né, e enaltecendo o mérito do Tribunal de Contas, que percebeu isso, de julgar tantos processos, percebeu, puxa, tem que melhorar a transparência das entidades do Sistema S. E o tribunal fez isso. E o Sistema S está se adequando a isso, evidentemente. Mas, como eu digo, não precisava. Ele mesmo poderia ter tido, né, essa iniciativa. Com relação à questão dos órgãos de controle, né, quando nós falamos em controle, aí nós vamos para a Constituição Federal. Não há como fugir do texto constitucional. Como eu já coloquei quando tocou na questão da prestação de contas. A Constituição Federal, ela estabelece um modelo de fiscalização. Esse modelo é aplicado para toda a administração pública
e alcança as entidades do Sistema S. Nesse modelo, que nós chamamos de modelo sistêmico, você tem dois sistemas que atuam de forma independente, mas em harmonia. É o sistema de controle externo e o sistema de controle interno. O sistema de controle externo, ele é exercido pelo Congresso Nacional e o faz com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Congresso Nacional, então, ele exerce o controle externo. Por exemplo, o Congresso Nacional, através de suas comissões parlamentares, pode convocar, no momento em que lhe aprouver e pelos motivos evidentes justificados, qualquer autoridade, um presidente de uma entidade do Sistema S, para responder lá perante uma comissão parlamentar de inquérito, perante uma comissão do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara. É o Congresso exercendo essa função tão importante, representando a sociedade do país como um todo, né, o controle externo. Como o Congresso, para realizar o controle externo, isso implica em trabalhos de alta complexidade técnica, o Congresso, a Constituição, sabiamente, criou um tribunal administrativo técnico, que é o Tribunal de Contas da União. O TCU, ele não é um tribunal jurisdicional, né, como o STJ, TST, esses da estrutura jurisdicional. Ele é um tribunal administrativo. É um tribunal altamente especializado, né, em finanças, nessas questões de finanças públicas como um todo. Tem um corpo técnico altamente qualificado. Nós vimos isso recentemente aí, em episódios que pontuaram a vida política do país, como o TCU esteve ali comparecendo perante, né, o Congresso Nacional e explanando, esclarecendo sobre as questões de ilicitude que foram praticadas no âmbito das finanças públicas do país. Então, é esse órgão que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. E ao exercer esse controle, o tribunal tem a prerrogativa de julgar as contas dos administradores públicos. E aí entra o Sistema S. Então, como é que o tribunal atua no Sistema S? O tribunal, ele julga as contas das entidades do sistema, de toda a administração, mas pontuando para o Sistema S. Então o SESI, o SENAI aqui do Estado, todo ano monta a prestação de contas e isso vai para o Tribunal de Contas e os gestores, os responsáveis serão julgados pelo Tribunal de Contas, tendo suas contas julgadas, como falei, regulares com ressalva, onde o tribunal faz as suas recomendações, suas determinações, ou irregulares. E aí é que vem, quando as contas são julgadas irregulares, as apenações legais, previstas em lei, até a perda do cargo, né, a inabilitação para o exercício de cargo público no âmbito da administração pública. A lei prevê todos os casos das apenações. Não é o caso, falar em apenação não é agradável, né? Tem que falar em coisas boas, né? Mas isso está previsto na lei e é o papel que o tribunal exerce, podendo aplicar essas apenações legais. Então, o sistema de controle externo funciona assim. O tribunal faz suas auditorias, o tribunal pode fazer inspeções, auditorias, fazer diligências, pedir informações, acompanhando a gestão de todas as entidades do Sistema S. A Constituição criou o sistema de controle interno. O sistema de controle interno de cada poder, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Na área do Poder Executivo, nós temos aí a Controladoria Geral da União, que sofreu recentemente mudanças estruturais na sua estruturação, ligadas ao Ministério da Transparência, mas o modelo continua o mesmo. Então nós temos a CGU, que é a Controladoria Geral da União, um órgão de suma importância que executa o controle, ou realiza, né, o controle interno. Como o Sistema S está ligado ao Poder Executivo, né, estão ligados ao Poder Executivo, a CGU, portanto, ela exerce o seu papel fiscalizando, acompanhando a gestão das entidades do Sistema S. E mais, a Lei 8443 de 1992 estabelece lá no artigo 50 que
a CGU, esse sistema de controle interno, vai auxiliar o Tribunal de Contas da União na realização das auditorias. É por isso que todos os anos a CGU vem para dentro de cada entidade do Sistema S realizar o que nós chamamos de auditoria das contas. Eles vêm, os auditores, fazem o seu trabalho de acompanhamento, conversam com a administração, são pessoas muito educadas, muito preparadas, executam muito bem o seu trabalho em auxílio ao Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque lá no artigo 74 da Constituição diz que é a finalidade do controle interno de auxiliar o controle externo no exercício da sua missão institucional. A própria Constituição já determina que o controle interno auxilie o TCU lá no exercício do controle externo. E aí vem a lei, que aí regulamenta isso, tal, de uma forma mais detalhada, que é o artigo 50 lá, de modo que a CGU ela vem para dentro de uma entidade do Sistema S, faz a auditoria das contas, elabora reuniões com a administração, sinaliza os pontos falhos que ela detectou, que os auditores da CGU detectaram, cria até um plano permanente, né, dessas situações de falhas e de irregularidades, monitora isso permanentemente, de modo que dá à administração a oportunidade de ela consertar, ajustar aquelas falhas. E aí a CGU elabora um relatório, que a gente chama relatório das contas anuais, né? E isso vai para o TCU, que vai ser juntado ao processo de prestação de contas de cada entidade. Então, quando o TCU vai julgar as contas de uma entidade do Sistema S, junto ali, no processo, estará o relatório da CGU, indicando as falhas, as irregularidades que ela encontrou e as providências que foram adotadas. Se a entidade adotou, consertou aquilo em tempo hábil, o tribunal, na hora de julgar, lê aquilo e diz, não, tá, eles falharam, mas já consertaram, está tudo bonitinho aqui, o tribunal não vai criar problema, tal. Pode até fazer alguma recomendação, né, porque é didático isso, é pedagógico, até prestigiando também o trabalho da CGU, né? O tribunal sempre faz isso. Olha, SESI, cuidado aí, a CGU sinalizou no relatório isso, não faça mais isso e tal. E aí vem aquelas recomendações em linguagem técnica, evidentemente, aqui eu estou falando numa linguagem menos técnica, né, na entrevista. Então, isso funciona muito bem. Olha a importância do papel do controle interno e do papel do controle externo. De modo que, quando um conselheiro observa, tem a notícia de que a CGU está fazendo uma auditoria, não precisa alarde, não precisa temer nada. Estão fazendo o trabalho por determinação constitucional, legal, né? E é no sentido, e eu sempre falo isso, o fiscalizado e o fiscalizador, eles juntam os seus esforços em benefício do aperfeiçoamento da gestão. Não são inimigos, isso não pode ser visto assim. Não, o TCU é inimigo, não quero nem saber, não. Nós temos que conjugar os esforços em benefício da sociedade como um todo. Então, é assim que eu vejo a atuação do controle. Tem, inclusive, decisões do Supremo Tribunal, e eu abordo no manual sobre essa posição do Supremo, enaltecendo esse trabalho do controle, tanto do controle externo como do controle interno, né? Estabelecendo também alguns parâmetros, mostrando que o Tribunal de Contas da União tem um papel importantíssimo, né, nesses trabalhos finalísticos de auditoria, porque ao final contribui tudo para o aperfeiçoamento. Então, se eu sou o conselheiro de uma entidade e percebo que o TCU ou a CGU estão na entidade aí fiscalizando, ótimo. É importante saber, chamar a administração depois, para saber quais foram os resultados da atuação do TCU e da CGU. Chama o responsável lá no conselho para falar dos resultados dessa auditoria. O que a CGU encontrou de errado aqui dentro do Senai, dentro do SESI, dentro do SEBRAE? Para que os conselheiros tomem conhecimento disso, né, e possam
ter munição, material suficiente no momento de tomar suas decisões, de apreciar a legalidade e a legitimidade de assuntos que lhes são submetidos, possa saber, lembrar, a CGU já tinha levantado isso, o TCU já sinalizou isso, tudo buscando o aperfeiçoamento da entidade, que é o que nós queremos, afinal, é o que a sociedade deseja. A importância da atuação do sistema de controle, tanto do externo como do interno, é muito importante. Ademais disso, nós temos a atuação da unidade de auditoria interna, da própria entidade, como nós abordamos ainda há pouco, que algumas entidades esquecem de colocar na sua estrutura, ao menos um auditor interno, inclusive para fazer a interface com o TCU, com a CGU, no momento que essas equipes chegam nessas entidades para fazer o seu trabalho legal, o seu trabalho por determinação constitucional. O que a gente percebe nesses anos todos, assim, prestando consultoria ao Sistema S, a gente tem se preocupado com a elaboração realmente de manuais que possam contribuir, né, para o esclarecimento junto às entidades do Sistema S. E assim eu fico muito feliz de saber dessa iniciativa do Dr. Sérgio, né, dessa preocupação maior que é própria de quem tem essa visão, né, essa visão do todo, essa visão eu diria, de cidadania, né, porque nós como cidadãos comuns, o que é que a gente quer? É que os nossos escassos recursos tributários sejam aplicados naquilo a que foram destinados. Então, que bom eu saber como cidadão, por exemplo, que tem pessoas como ele, pessoas que se preocupam com isso, na boa e regular aplicação dos recursos públicos, e não ter receio nenhum de prestar contas à sociedade. Isso é muito bom quando a gente se depara com esse tipo de iniciativa, e a gente fica disposto aí a colaborar com essas ideias, porque comungamos com essas mesmas ideias. Obrigado.